Olá pessoal, boa noite, todo mundo que está entrando aí. Enquanto o grande Adriano de Aracaju, parceiro nosso aí de Aracaju, orçamentista pesado aí de Aracaju, galera que prezar de orçamento aí em Aracaju, só chamar o nosso amigo Adriano. Gislaine Aguiar, Gislaine eu verifiquei, conheci ela porque o marido dela estava assistindo nosso workshop com a bebezinha linda assistindo também. Grande Alan Deus, Giovanni Marques. Estão me ouvindo bem, galera? Tá dando para ouvir bem? Tem algum ruído? Como é que tá aí o áudio? Grande Hugo, engenheiro Hugo. Wilton Pereira. Tá bom o áudio, galera? Por favor, alguém me confirma, por gentileza. Sul Projetos, Cródia Nascimento, Janaína Borges. Parece que essa mãozinha aí é porque estão conseguindo ouvir bem. A Vitória Araújo também está aqui. Bem, galera, só lembrando do nosso combinado, certo? Nosso combinado é o seguinte: a galera do workshop, certo? Vai poder aqui também fazer suas perguntas, certo? E aí, para eu saber quem é do workshop, qual é o nosso código que a gente combinou nos grupos? Você, antes de fazer alguma pergunta, você vai botar G e o número do seu grupo, tá certo? Porque aí eu vou saber que você é do workshop, beleza? Então, galera que está no workshop, fala isso daí, tá? Bota um Gzinho na frente, o número, na hora da pergunta, tá bom? Olha, o bebê da Gislaine tá assistindo. Legal, Gislaine. Grande abraço aí. Beleza, galera, vamos começar aqui devagarzinho, certo? Eu vou primeiro fazer aqui uma pequena revisão do nosso workshop. E aí depois dessa revisão a gente vai para responder algumas perguntas. Enfim, vai continuar esse bate-papo, ainda que não dê tempo em uma hora. A gente toma esse cuidado, continua essa nossa conversa lá nos grupos e nos stories, né? Obviamente que eu não consegui. Pode ser que eu tenha deixado passar alguma pergunta nos grupos, porque afinal de contas nós temos mais de 5.000 inscritos nesse workshop, tá certo? E com certeza a gente tentou o máximo possível responder a todos, mas às vezes realmente não é possível. Uma ou outra pergunta pode fugir ali, beleza? Mas de todo modo o resultado do nosso workshop foi muito bom, assim, as pessoas que assistiram às 4 aulas, assim, os feedbacks que eu tenho recebido são muito bons, muito legais. E aí quando as pessoas perguntam: pô, Murilo, tu faz um negócio desse, mobiliza todo mundo para que a gente faça um workshop gratuito com 4 aulas, que eu tenho certeza absoluta que quem assistiu essas 4 aulas conseguiu já. Grande Rangel Lage, nosso parceiro, quem assistiu essas 4 aulas conseguiu certamente aprender a fazer um orçamento do absoluto zero, né? E outras dessas pessoas gostaram tanto da área, né, que passaram ao nosso time VIP. Lá no grupo VIP hoje foi bem movimentado, muitas dúvidas respondidas, enfim, tá muito legal. As pessoas compartilhando, o Nânio Cavalcante que está aqui também compartilhando muita coisa interessante, muita experiência lá no grupo Elite VIP 3. Então, assim, para mim é uma felicidade tremenda, né? Poder ajudar as pessoas, poder também compartilhar, fazer esse nosso network que é tão importante. Então, com isso a gente conhece pessoas do Brasil todo, enfim, temos parceiros agora, amigos no Brasil inteiro. Beleza, o grande Erivan que estudou comigo, enfim. Vamos lá, galera. Olha só, o nosso workshop, para quem não assistiu, tá certo? Ó, só um aviso aqui, que pode ter gente que não assistiu ainda. Tem gente que entra no grupo e perde a data e não assiste por falta de prioridade. Então, ó, a galera tá escrevendo aqui. É muito importante assistir, porque vale a pena mesmo, de verdade. E pra galera que tá aqui, que não assistiu ainda e que nem tá no grupo, ainda dá tempo, tá certo? Até domingo as aulas estão lá. Então, se você maratonar essas aulas,
você consegue assistir até domingo, tá? Tá bem bacana e com certificado, beleza? Então vamos fazer... Grande Alex Dantas também, acho que Alex Dantas, se não me engano, é de João Pessoa, eu tive lá. Beleza, então vamos fazer aqui o nosso pequeno resumo do nosso workshop. O nosso workshop, ele já tem 4 aulas, tá certo? E amanhã será um bônus, amanhã terá uma aula bônus. A aula de amanhã, só para poder adiantar para a galera aqui a aula de amanhã, ela é sobre desoneração, né? A gente ensinou, por exemplo, para o pessoal fazer um orçamento do zero, ensinamos a baixar as planilhas do Sinap na aula 2. E aí muita gente ficou perguntando, Murilo, mas até agora eu não entendi o que é essa desoneração, como é que funciona. E aí a aula de amanhã eu faço um desafio aqui. Quem assistir essa aula de amanhã e não entender de desoneração, eu vou pagar um refrigerante, brincando. Eu mudo de profissão, porque realmente a aula 5 tá sensacional, tá certo? As aulas, para a Bia que perguntou aqui, ela tá até quarta-feira. Desculpa, até domingo. As aulas vão ficar disponíveis. Até quarta, porque são 4 aulas, né? 4 aulas mais uma faz 5, que é a bônus. Então até domingo elas estão disponíveis. Então quem não está inscrito, manda pra gente aí depois no direct que a gente manda o endereço, tá certo? Mas vamos lá, então na primeira aula, pessoal, o que eu ensinei na primeira aula? Que o José Rodrigues falando sobre CEINFRA junto com o Sinap. Respondo já já, José. Olha só, na primeira aula a gente explicou como é que é basicamente o esqueleto de um orçamento, tá certo? Como é que é o esqueleto de um orçamento? Bem, a primeira coisa que é importante a gente perceber que para eu poder fazer um orçamento, eu preciso de certificado, eu vou falar lá no final, tá? F65500. Lá no final eu falo de certificado. Vamos lá. Então, para que eu possa fazer um orçamento, eu preciso, a primeira coisa, ter projeto. Pessoal, obra sem projeto vai levar a orçamento mal feito. Então, a primeira coisa que nós temos é que ter bons projetos, projetos detalhados, projetos estudados. Ah, Murilo, se eu não tiver projeto, tiver só uma planta baixa, eu não posso fazer orçamento? Até tu pode fazer uma estimativa de custos, né? Que eu tenho até alguns vídeos já lá no meu YouTube, no meu Instagram sobre isso. O que é estimativa de custo? É um orçamento muito superficial com base no metro quadrado. E aí eu posso utilizar, né, ou o Cube ou o Sinap. E eu ensinei para vocês, para quem assistiu lá na aula 2 do workshop, onde é que a gente busca lá os cadernos que tem os valores unitários de referência. Algumas pessoas não encontraram, e isso é muito normal, pessoal, porque o Sinap ele muda muito, tá certo? Ele muda muito os locais onde a gente encontra os arquivos. Mas toda vez que você tiver uma dúvida, onde é que eu encontro o arquivo XYZ que saiu dali, eu não estou enxergando, tu vai lá em site da Caixa, Downloads, Sinap, Sumário de Publicações. O nome já está dizendo, é o resumo. Lá tem tudo. Então, se eu não sei onde é que está o determinado documento, eu vou em Sinap, Download, Sinap, Sumário de Publicações. Clico lá e lá vai abrir para mim. Então, eu tenho lá o valor de metro quadrado. Aí o Nami me perguntou, Murilo, obrigatoriamente eu preciso ter um memorial? Não é que é obrigatoriamente, eu estou cansado de tentar fazer orçamento sem memorial. Mas veja bem que, como o Adriano falou aqui, se eu não tiver um memorial, o meu orçamento vai estar com informações imprecisas, porque eu preciso do memorial, porque lá é que eu vou encontrar as especificações adequadas dos materiais, tá certo? Tem alguns projetos que vêm separado, memorial descritivo e especificações técnicas, mas o mais comum é que dentro do memorial as especificações já estejam ali. E ora, por que isso é importante? Porque não adianta um metro quadrado eu ter lá que eu vou medir tantos metros quadrados de piso cerâmico, de revestimento cerâmico, porque tem revestimento cerâmico de R$10 o metro quadrado, de R$200 o metro quadrado. Então eu preciso ter esse memorial descritivo. E ele é muito importante também, até porque ele facilita muito o trabalho do orçamentista. Por quê? Porque ele já vem ali quase que segmentado a EAP, que o pessoal aprendeu lá na aula 1, Estrutura Analítica de Projeto, e na aula 3, onde eu vou então separar, né, as etapas da obra e os determinados serviços, beleza? Então daí vocês já tiram qual é a primeira etapa de um orçamento. Analisar os projetos para daí extrair o quê? A estrutura analítica de projeto, que são as etapas e os serviços
de cada etapa, beleza? Ora, depois que eu identifiquei todos os serviços, e por isso também uma coisa importante, é necessário que o orçamentista ele tenha alguma experiência de obra, e aí muita gente vai dizer, mas Murilo, eu sou recém-formado, eu não tenho experiência de obra, eu não posso fazer orçamento? Até pode, só que a gente tem que ter humildade, e isso eu tenho 17 anos de formado, e às vezes eu preciso, pessoal, chamar um colega para fazer o serviço junto comigo. Exemplo, eu, Murilo, nunca atuei em uma obra portuária, nunca estive presente lá, realmente com a bota no chão, digamos assim, da obra. É claro que uma pessoa que já teve vivência desse tipo de obra, ele vai conseguir analisar os projetos de forma muito mais precisa do que eu, porque ele tem vivência. Então, quando eu pego algum orçamento desse, de uma área que eu não tenho essa vivência, eu chamo um colega para fazer junto. Isso não é nenhuma vergonha, pessoal. Muito pelo contrário, isso é a parceria que é importantíssima para a gente crescer. A gente só cresce na nossa profissão se nós formos unidos, parceiros, não concorrentes, tá certo? Então, um recém-formado, por exemplo, para ter uma segurança maior, no primeiro orçamento que ele pega, ele chama alguém para fazer junto. A partir do segundo, ele já tem alguma experiência e segurança para poder fazer sozinho, beleza? Grande Veríssimo também está aí, grande diretor da BSSP. Beleza, galera. Depois que eu extraí, então, né, essas etapas e serviços do nosso orçamento, eu vou para a segunda coisa que é muito importante, que é levantar os quantitativos. E aqui vai uma dica especial para vocês. Muita gente aprendeu na faculdade algumas formas de extrair quantitativos, de levantar quantitativos. Só que uma coisa que é vital você entender é que é o seguinte, não existe uma forma única de levantar quantitativos. Vai depender de qual sistema de composições você vai utilizar. Exemplo, se eu for utilizar, por exemplo, o TCPO, lá no TCPO, se eu for levantar a área de alvenaria, ele vai me dizer o seguinte, olha, tu vai levantar a área, né, que é perímetro vezes a altura da edificação, e depois eu vou descontar os vãos apenas o que passar de 2 metros quadrados. Agora, muita gente aprendeu dessa forma e acha que é assim para sempre, e não entendeu que no SINAP, por exemplo, se eu for utilizar as composições do SINAP, eu preciso saber qual é o critério que o SINAP utilizou para isso. E no caso do SINAP de alvenaria, por exemplo, ele fala o seguinte lá, olha, tem que descontar tudo. Ou seja, eu desconto toda a área dos vãos. Aí alguém vai dizer, mas Murilo, não tem os acabamentos, etc e tal, que dá mais trabalho, por isso que tem essa regra lá do TCPO? Sim, tem isso. Só que o que acontece? Quando a equipe lá do SINAP fez o levantamento da composição, ele já levou em consideração essa perda de tempo dos acabamentos, tá certo? Então é preciso que a gente entenda que cada sistema tem o seu critério. Lá no SINAP, se eu quiser entender qual é o critério daquele determinado serviço que eu preciso levantar, é muito simples. Eu vou lá em Downloads, SINAP, sumário de publicações, e lá vai ter os cadernos técnicos de todos os serviços, que tem exatamente quais foram os parâmetros utilizados pelo SINAP e a forma de levantar quantitativos, certo? O NAMI aqui está falando, muitos profissionais levantam quantitativos de ferro estimando pelo metro cúbico de concreto. Essa prática não leva a erro? NAMI, isso só faz sentido se eu não tenho ainda o projeto, né? Então aí alguns profissionais estimam uma taxa de aço média, né? Mas volto a dizer, isso quando eu não tenho projeto. Por isso que a gente fala que, obviamente, se eu faço um orçamento com um projeto detalhado, a minha precisão é muito maior, né? Eu não preciso ficar usando números fictícios, genéricos, como é o caso, por exemplo, dessa taxa de aço tão falada. Beleza? Pois bem, então vamos lá. Levantei todos os serviços, levantei os quantitativos. A Verônica, só para tirar uma dúvida da Verônica aqui, não entendo o que seria descontar os vãos. Descontar os vãos, Verônica, é descontar as aberturas de porta e janela, tá certo? Por exemplo, eu vou levantar a área de alvenaria de uma casa. Eu vou lá, pego todo o perímetro de parede, multiplico pela altura e vou descontar os vãos. Exemplo, eu tenho uma janela de 2 por 1, então eu vou ter que descontar menos 2 metros quadrados, beleza? O Valdo está perguntando, como cobrar um orçamento? Eu gravei um áudio sobre isso lá no grupo VIP hoje. Tem duas formas. A primeira seria tu especificar a quantidade de horas técnicas, estimar a quantidade de horas técnicas que tu vai levar para fazer um serviço,
e multiplicar pelo valor da sua hora, tá certo? E cada pessoa vai estipular quanto é que vale a sua hora de serviço. Isso vai depender muito da tua experiência, da tua expertise, enfim. Eu costumo dizer que aproximadamente, para um recém-formado, de 80 a 100 reais a hora técnica de trabalho está um valor razoável. Grande Sinduscom Maranhão também está aí. Pessoal do Maranhão, sigam o Sinduscom Maranhão. E uma pessoa já com mais experiência no mercado pode cobrar 350, 400 reais. 350, 400 reais na hora, tá certo? E aí, se eu tenho a quantidade de horas que eu estimei e multipliquei pelo valor da hora, eu tenho lá mais ou menos o valor base. Porém, é importante eu lembrar, Fábio Naum está aí também, presidente do Sinduscom, é importante eu lembrar que algumas vezes eu tenho custos extras. Por exemplo, eu vou precisar visitar o local da obra e é longe, é no município vizinho. Todos esses custos que eu vou ter para ir lá, eu tenho que computar no meu custo, obviamente. Ah, Murilo, eu ainda não sei quantas horas eu vou levar para fazer um orçamento, porque eu sou recém-formado, não tenho essa estimativa. Pessoal, isso é muito normal. No início, eu estimei aqui 10 horas, gastei 20. Paciência, tu já passou o preço para o cliente, tu vai ter que fazer pelo valor que tu acertou com ele, tá certo? A mesma coisa, se eu estimei 15 horas e porventura eu já estou com uma prática maior e terminei em 10, né? Melhor para mim. Isso não significa que eu vou sempre chutar mais alto, porque se eu chutar sempre alto, eu tenho possibilidade de pegar menos serviços, tá certo? O engenheiro Azil, o CUB não por fundações nem mão de obra para fazer uma estimativa. Não, o CUB, acho que a tua pergunta foi isso. O CUB não considera fundações, eu preciso adicionar, mas mão de obra considera, tá certo? Lá está considerada a mão de obra já naquele valor, beleza? Beleza, continuando. Então, depois que eu levantei todos os serviços, né, encontrei os quantitativos, eu vou para uma outra parte muito importante que foi lá da nossa aula 1, tá certo? Nossa aula 1. A nossa aula 1 a gente aprendeu a fazer composição de custo, que é a base do orçamento. O que é uma composição de custo, pessoal? Daqui a pouco, Micaele, em relação aos quantitativos, os critérios de levantamento quantitativo no Caixa, SINAP, Sumário de Publicações. Vamos lá, e daqui a pouco eu respondo a pergunta do Nânio. Então, na aula 1, eu aprendi o seguinte, a fazer as composições de custo. O que são as composições de custo? É a base do orçamento, beleza? Como assim, Murilo? Por exemplo, se eu levantei que eu vou precisar numa casa de 100 metros quadrados de alvenaria, a grande pergunta é, mas quanto é que custa um metro quadrado? Para eu saber quanto custa um metro quadrado, eu preciso fazer o seguinte, identificar todos os insumos que eu vou utilizar por metro quadrado. E quais são os insumos? O que são insumos? É material, mão de obra e equipamentos, beleza? Então, por exemplo, no caso da alvenaria, eu vou levantar tijolo, argamassa, pedreiro e servente. Qual a melhor forma de levantar a minha composição de custo? Pessoal, a melhor forma é a velha prancheta. Vou pegar aqui minha pranchetinha e vou fazer o seguinte. Vou identificar para cada serviço quanto de material foi para o local da execução da atividade, quantas horas meu pedreiro, meu operário ficou lá e no final do dia eu sei o seguinte, olha, para realizar 10 metros quadrados de alvenaria que eles fizeram hoje, eu gastei tantos tijolos, tanto de argamassa, tantas horas de pedreiro, tantas horas de servente. Ou seja, eu vou saber quanto de cada coisa eu gastei para realizar cada metro quadrado, beleza? Essa é a chave do bom orçamento. É esse levantamento que todo engenheiro, todo estagiário deveria começar a fazer. Isso aí nas obras em que estão. Mas a realidade é que isso não acontece. Aí a pessoa, quando vai fazer um orçamento, ela está viciada em fazer o quê? Buscar as composições prontas. Isso deveria ser a exceção e não a regra. Quando eu não tenho ainda um levantamento feito nas obras, eu vou utilizar os das tabelas como SINAP e TCPO. A única exceção, que é respondendo já uma pergunta de alguém que fez aqui, é no caso do orçamento de referência da obra pública. Por exemplo, se você aí vai prestar serviço para um município, para um estado, enfim, para licitar uma obra, o orçamento de referência, tá certo?
que vai lá para o edital de licitação para as empresas concorrerem, ele obrigatoriamente, de acordo com o decreto, anotem aí, decreto 7983 de 2013, ele tem que ser baseado no SINAP, beleza? E aí algumas pessoas perguntaram, foi até uma das perguntas que tem na nossa caixinha de perguntas hoje, foi o seguinte: Murilo, eu posso utilizar, por exemplo, composições do SINAP e CEINFRA, SINAP e OSSI? Veja bem, é importante vocês entenderem que cada sistema tem o seu critério diferente para levantar custos, beleza? Então, não é o ideal eu fazer isso, mas o decreto 7983 permite. Quando? Quando não tiver o serviço no SINAP, beleza? Isso para obras convencionais, digamos assim, beleza? Vou fazer um orçamento de uma escola, lá o município vai elaborar esse orçamento, você vai ser o prestador de serviço, enfim. Você vai fazer tudo com base SINAP. Quando não tiver a composição que você está procurando, você vai buscar, por exemplo, na CEINFRA, no OSSI e etc. A não ser em uma única exceção, quando no seu estado ou no seu município e o recurso for estadual ou for municipal, se lá houver uma lei que diga diferente, porque esse decreto 7983, ele é um decreto federal utilizado para recursos federais. Como a maioria dos estados e municípios não tem uma legislação local, se utiliza como referência a legislação nacional, beleza? Pois bem, certificado eu já vou falar lá no finalzinho da live, Laísa. Continuando. Então, depois que eu levantei os serviços quantitativos e valor unitário de cada serviço, basta fazer uma multiplicação total de quantidade de serviço, por exemplo, metros quadrados de alvenaria, multiplicado pelo valor da alvenaria, que eu calculei, eu chego no valor total daquele serviço. E a soma de todos os serviços da obra é o que eu vou chamar de custos diretos. Só respondendo uma pergunta do Nâmio, ele falou o seguinte, a pergunta do F65500, tabela com ou sem desoneração? A galera do workshop vai saber amanhã, aula só sobre desoneração, beleza? Bem, o Nâmio perguntou o seguinte: Murilo, e as perdas? Elas são consideradas aquela cerâmica que perdeu, aquela que eu comprar mais porque vai quebrar? Sim. Todas as composições de custo já tem que incluir as perdas. E aí o Nâmio perguntou: Murilo, e como é que é essa perda? Existe alguma tabela que é de acordo com o tamanho de cerâmica? Isso, o ideal seria você fazer esse levantamento in loco, tá certo? No caso, por exemplo, do SINAP, ele tem lá o seguinte: de acordo com... Como ele tem poucas... No SINAP tem poucos tipos de peças diferentes, tá certo? Não tem muitas opções de tipos de cerâmica diferentes. Tem poucas opções, tá certo? Mas lá tem uma diferenciação por tamanho de ambiente. Por quê? Porque quanto menor o tamanho do ambiente, mais acabamento o pedreiro vai ter que fazer. Então, com isso, a perda é maior. Beleza? Continuando. E aí, depois que eu somei todos os serviços da obra, eu tenho o total do custo, que eu vou chamar de custo direto. Beleza? Que é esse valor acumulado, né? Que, se eu estou entendendo a pergunta da Micaela, o somatório de todos os serviços, dos custos de todos os serviços. Beleza. Aí, pessoal, vem uma coisa muito importante. Sim, vai haver uma aula extra amanhã, tá? Uma aula bônus. Tranquilo? Todas as aulas, o Fernando está perguntando aqui, todas as aulas da 1 a 4 que já foram disponibilizadas, elas estão disponíveis no mesmo site que está lá no grupo do WhatsApp. Quem não está participando do grupo do WhatsApp, depois manda um direct pra gente, beleza? Continuando. Agora tem uma polêmica muito grande e que essa, para mim, é uma das coisas que os engenheiros e arquitetos mais erram, que são chamados custos indiretos, tá certo? O que é o custo indireto, galera? Custo indireto é tudo aquilo que eu vou precisar para que a obra aconteça, tá certo? Mas que não é serviços da obra. Por exemplo, eu levantei todos os quantitativos de serviço, multipliquei pelo valor unitário de cada serviço, mas aí vem umas perguntas, tá? E vem cá. E o canteiro de obras, para poder essa obra acontecer? O tapume, o almoxarifado, a sala do engenheiro, o refeitório, o vestiário. E o salário do engenheiro, e o salário do mestre de obra, e o salário do encarregado, e o salário do técnico de segurança, o salário do técnico de edificações. Ou seja, mobilização do canteiro de obra, desmobilização do canteiro de obras,
administração local de obra, que é isso, engenheiro, mestre de obra, etc. Tudo isso são o que eu chamo de custos indiretos. Eles devem ser incluídos na planilha orçamentária, tá certo? Existe uma polêmica só em relação a esse nome, se é custo indireto ou se isso é custo direto, tá certo? Por que eu chamo de custo indireto? É didático para vocês entenderem que não faz parte do principal, que é a obra. Então ele é como se fosse um custo complementar. Por isso eu chamo de custo indireto. E também, por exemplo, o grande referência no assunto, Aldo Dorea Matos, no livro dele, Como Preparar Orçamento de Obras, também entende dessa forma. Agora, o Tribunal de Contas, ele fala o seguinte, olha, esses custos aqui, como eles vão para a planilha junto com os outros, a gente chama tudo de custo direto. Não importa, o nome não importa, o que importa é que esses custos estejam na planilha, tá certo? Mas eu chamo de custo indireto para vocês entenderem de forma mais didática o que significa isso. O que eu não posso fazer de jeito nenhum é esquecer deles. Por quê? Porque, de acordo com alguns levantamentos, ele leva de 5% a 30% do valor de um orçamento são custos diretos. Então, aquele profissional que simplesmente levanta os custos dos serviços da obra, mas esquece disso, pode fazer um orçamento muito furado. E eu vejo isso todos os dias, tá certo? Depois disso, depois que eu somei esses custos diretos mais os custos indiretos, eu vou para o chamado BDI, tá certo? O BDI também, já vou adiantar mais uma surpresa para quem está inscrito no workshop. Nós já exibimos 4 aulas, né? Amanhã tem uma bônus, faz 5. E agora a grande surpresa, eu vou lançar uma aula bônus extra, então vai fazer 6 aulas, 4 mais uma bônus, mais outra bônus que eu estou lançando nesse momento. Vai ser no domingo sobre BDI. Beleza? Então, galera, fica aí ligado que vai ter mais bônus, mais surpresa para quem está no workshop. Beleza. Então, vamos lá. Então, basicamente, o roteiro de fazer um orçamento é esse. Eu pego, levanto os serviços, levanto os quantitativos, calculo os custos unitários do serviço através das composições, cheguei no somatório do custo direto. Depois adiciono os custos indiretos e, por último, o BDI. Beleza? A pergunta aqui interessante do engenheiro Will Neves. Na composição base de uma licitação, eu posso modificar os valores dos coeficientes de serviço? Excelente pergunta do Will. Por quê? Lembra que eu falei que no orçamento base, lá da minha licitação, do órgão público, ele é feito com base no SINAP. Beleza. Aí eu, empresa, grande engenheiro Presley, vou fazer a minha proposta, o meu orçamento. E aí, ora, numa licitação, pessoal, é importante vocês entenderem o seguinte: ganha quem tiver o menor preço, desde que essa empresa que aprestou o menor preço tenha feito o orçamento de forma correta, sem errar. E é por isso, pessoal, que é importante o bom orçamentista. A empresa não economiza para pagar o bom orçamentista. Por quê? Porque você vai entender, quando você fizer o workshop, que não é o menor preço que ganha. É o menor preço com um bom orçamento, com um orçamento bem feito. E já aconteceu casos de alunos nossos participar de licitações contra 18 empresas e conseguir desclassificar todas as 18. Por quê? Porque tem empresa de fundo de quintal que contrata planilheiro, que muitas vezes não é engenheiro nem arquiteto para fazer os seus orçamentos. E aí o bom engenheiro, o bom arquiteto vai lá, encontra erro no orçamento deles e desclassifica a empresa. E aí ela consegue ganhar com um valor que não é um valor como hoje a gente vê no mercado aí, as empresas se degladiando e mergulhando no preço para pegar a obra. E sim fazendo dentro da boa técnica e fazendo dentro dos custos que seja execuível a obra e lucrativa para a empresa. Isso que é importante. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial de você ser acima da média. Não fique querendo se nivelar e cobrando valor baixo pelo seu serviço. Você tem que cobrar um valor alto, mas está capacitado para fazer a diferença, para fazer sua empresa ganhar licitações, ganhar contratos. Nós temos, por exemplo, alunos, vou dar um exemplo aqui de um grande aluno para mim, que é uma referência hoje, foi meu aluno do meu curso, do workshop,
o grande Márcio, lá da Bahia. Não sei se ele está aí, mas enfim. O Márcio tinha largado a engenharia há 7 anos, que ele não estava mais com engenharia. E aí ele fez nosso curso, se especializou, estudou pra caramba orçamento, e aí ele chegou nas empresas que ele já tinha trabalhado há mais de 7 anos atrás, se oferecendo para fazer os orçamentos dela para ela participar de licitações. Tem muita empresa por aí que está aí que não sabe desse mercado, que é um mercado que não para nunca, com pandemia ou sem pandemia tem obra pública. E ele foi lá e nessas empresas, bateu na porta e disse, olha, eu quero fazer orçamento para vocês ganharem contratos de obras. E ele começou a fazer... vou já responder a pergunta do Abraão aqui sobre técnica de edificações. Ele começou a fazer orçamentos para essas empresas, tá certo? E aí ele começou então a ir sem cobrar nada, só que na hora que ele ganhava as licitações, que assinava os contratos, ele recebia a remuneração, tá certo? A grande Dayana Jansen também está aqui, que é minha mentorada e é uma especialista na área de PBQPH, segurança do trabalho. Vale a pena a galera dessa área aí seguir ela, Dayana_Jansen, que fez nosso curso também. Então o Márcio, por exemplo, voltou para o mercado da engenharia e hoje está aí bombando, já ganhou só esse ano mais de 10 licitações de milhões de reais, graças ao aprendizado, ao estudo. Entendam, não existe atalho. Muita gente está aí nesse momento difícil que está o Brasil, concordo, né? Que realmente o mercado não está legal, mas para os bons profissionais sempre tem mercado, pessoal. E para você ser um bom profissional, você tem que se especializar, estudar. Não tem atalho. Pessoal, a gente tem que fazer sacrifício mesmo. Quando eu estava lá no meu início da minha faculdade, que eu ganhava pouquinho, faculdade não, que eu tinha acabado de ser recém-formado, eu ganhava pouquinho, eu disse que é o seguinte, cara, eu vou pegar empréstimo, mas eu vou fazer pós-graduação, vou fazer curso de extensão, e foi o que eu fiz. Então eu fui lá, estudei pra caramba, fiz 4 pós-graduações, algumas, juro, literalmente, eu pedi empréstimo para fazer, porque eu sabia que era só dessa forma que eu ia crescer. Então eu preciso investir em mim, tá certo? E não venha com aquele papo de que o seguinte, eu não invisto porque eu não tenho dinheiro. Por exemplo, o caso do workshop, 5.000 pessoas se inscreveram. Sabe quantas chegaram até na última aula que assistiram, até o que eu vi ontem? 1.500 por aí. Ou seja, 3.500 entrou no grupo e não focou. Então, o que você precisa é focar, tá certo? É se focar para que você seja esse profissional diferenciado, porque o mercado sempre dará oportunidade para o profissional diferenciado, beleza? Acreditem nisso. Pois bem, vamos responder aqui algumas perguntas. João Pedro, em uma situação de problema patológico, o orçamento é feito pelo engenheiro perito que fez a análise ou orçamentista? Depende, João Pedro. Essa é a grande vantagem de você saber orçamento. E aí eu digo uma coisa aqui importante. Pessoal, todo profissional, independente se você trabalha com projeto, com execução, tem que saber um pouco de orçamento. Porque esse caso aí, o engenheiro perito, ele estudou pra caramba perícia, sabe tudo de engenharia diagnóstica, de patologia, ele vai chegar lá e vai identificar tudinho, falar como é que resolve cada uma das patologias. Mas uma coisa muito importante, ele muitas vezes vai ser contratado para poder também fazer o orçamento. E aí das duas uma. Ou ele vai passar esse serviço para uma outra pessoa, mas se ele tiver o conhecimento, ele pode muito bem fazer o próprio orçamento dele. Então esse conhecimento é um diferencial, assim como para o projetista. Você é projetista estrutural. Mas se você tem uma noção de orçamento, você vai fazer projetos mais econômicos, que tenham uma melhor viabilidade, que dê mais resultado para o seu cliente. E entenda uma coisa, pessoal, ninguém quer saber o quanto você trabalhou, o quanto você se esforçou, o quanto você ralou. As pessoas só olham o resultado. E você tem que saber mostrar o resultado do seu trabalho. Seja com projetos mais baratos, mais fácil de ser executado, seja com obras mais baratas, com melhor acabamento. Você tem que ter esses diferenciais, tá certo? Em obras de manutenção e serviços, não enxergamos e não colocamos no orçamento. Tem como fazer um extra? Obra de manutenção
Olha só, vê se eu entendi a tua pergunta. E essa é uma pergunta bastante comum quando eu trato de orçamento de reforma, de recuperação de patologia, enfim. Esse tipo de obra é muito mais difícil fazer o orçamento do que uma obra que está começando do chão. Por quê? Porque uma obra que está começando do chão, eu tenho os projetos ali para eu poder me basear. Quando eu vou fazer uma reforma, uma recuperação, muitas das vezes eu não tenho esse projeto. Deveria ter, tá certo? Mas muitas vezes eu não tenho. Então eu preciso ir lá para dentro e fazer uma vistoria no local. E claro que nessa vistoria, muita coisa eu não vou conseguir enxergar sem fazer uma inspeção mais aprofundada. Exemplo, a pessoa me chamou lá para poder fazer uma infiltração, para poder fazer esse orçamento dessa recuperação. O ideal seria eu quebrar a parede dela para saber onde é que está vindo essa infiltração. Mas eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a pessoa que me contratou nem sabe se ela vai realmente fazer esse serviço. Então entendam o seguinte. Em orçamentos, quando eu tenho essas estimativas, né, que eu preciso fazer essas estimativas para reformas, para manutenções, recuperação, eu vou dar aqui uma dica para vocês fundamental, que é a seguinte. Tem duas formas de eu considerar essa questão. A primeira, pessoal, é que eu preciso, na minha proposta para o meu cliente, dizer quais foram os parâmetros que eu considerei. O que são os parâmetros? Eu dizer para ele, olha, foi considerado com base numa vistoria visual que aproximadamente a área que vai ter de demolição de reboco é de 10 metros quadrados. Mas veja bem, na hora que eu começo a quebrar lá, pode acontecer de eu ter estimado 10 metros e ter aumentado para 15 metros. E agora, o que se faz? Aí aqui vai a dica. Todo orçamento, lá no seu BDI, existe, porque muita gente pensa que BDI é só lucro, né? E BDI é um monte de coisa, que eu vou falar na aula bônus do workshop do domingo. Então, lá no meu BDI, existe uma parcela daquele percentual que é chamado de riscos. Os riscos são exatamente para esse tipo de situação, as situações que são imprevisíveis, como é esse caso. Eu especifiquei 10 metros, mas precisou de 15. E agora? Então, por exemplo, esses riscos eu vou dimensionar. Claro que esse dimensionamento vai depender do nível de incerteza, tá certo? Daquele orçamento em si. Exemplo, eu botei nos meus riscos 5%. Isso significa que todo o custo da minha obra está com 5% de folga. Se eu precisar aumentar a área que eu vou quebrar o reboco até 5%, eu não preciso incomodar o meu cliente. Eu vou lá e absorvo aquele serviço a mais sem incomodar o meu cliente. Agora, obviamente que em alguns casos vai aumentar 100% o tamanho do serviço. Por quê? Porque na hora que eu bati lá o martelo, caiu o aparelho todo, o revestimento todo. E aí? E agora? Nesse caso, pessoal, não tem para onde correr. Eu tenho que chegar para o meu cliente e pedir o famoso, que ninguém gosta, aditivo. Mas nesses casos não tem para onde correr. Então eu consigo absorver no meu orçamento até um determinado percentual dos riscos. A partir daí eu tenho que partir para o chamado aditivo. No caso das obras públicas, isso já é previsto na legislação. O que diz lá na legislação? Que se for uma obra nova, é 25% o limite desse percentual de aditivo. Se for uma reforma, olha que eu falei, reforma não tem mais riscos? Tem. Então a lei previu isso. No caso de reformas, esse percentual aumenta para 50%. Anota essa dica que é importante, beleza? O Giovanni Max perguntou, não é melhor aumentar 10% na folga? Giovanni, é uma alternativa. Agora tu tem que avaliar bem, porque é o seguinte, se tu botar uma folga de 10%, pode ser que teu orçamento fique mais caro que o do teu concorrente leve a obra. Então, às vezes, é melhor tu botar 5%, por exemplo, e botar na tua proposta. Olha, foi colocado um percentual de risco para a situação inesperada de até 5%. Passou disso, tu chama teu cliente para poder fazer um aditivo. Tranquilo? Para que a sua proposta ela seja segura, mas ao mesmo tempo que ela seja competitiva, para que você ganhe os orçamentos. Tranquilo? Agora, uma outra dica que é importante, pessoal. Eu vi um dia desse no Instagram uma charge que eu achei bem interessante que diz o seguinte: de boca, só beijo, né? E aproveitando que é o dia dos namorados. O que ele quis dizer com isso, de boca é só beijo?
Pessoal, tudo tem que estar escrito, tá certo? Para isso que servem os contratos, para isso que servem os e-mails, peça confirmação das coisas por e-mail, principalmente em obra pública, pessoal. Tem muito caso de pessoas que são punidas porque às vezes recebeu uma ordem de boca, não tem nada escrito, a pessoa foi lá e fez, e aí depois quando chega na hora de uma auditoria, por exemplo, o auditor pega ali e aí o cara vai dizer, pô, eu fui receber essa ordem, mas cadê? Quem foi que mandou? Ah, foi fulano. Cadê? Onde é que está escrito? Não, não tem. Pergunta para fulano. Fulano, não, eu não mandei nada. Então tudo tem que ser escrito, beleza? Em relação a técnica de edificações, pessoal, técnica de edificações pode sim fazer orçamento, tá? Eu citei aqui engenharia e arquiteto porque é mais comum, mas tem muito técnica de edificações assistindo a gente aqui que pode sim fazer orçamento, beleza? Não tem nenhum problema em técnica de edificações fazer orçamento. Pelo contrário, de acordo com o que o Hamilton Santana falou aqui, eu também já trabalhei com técnicos de edificações excelentes em orçamento. Então não há nenhum problema em relação a isso. Inclusive no meu caso, já teve aluno meu, do meu curso, que nem sequer é engenheiro nem arquiteto e nem técnico de edificação. Exemplo, vamos imaginar que teve alguém que falou aqui que ele é empreiteiro. O cara não é formado em engenharia nem em arquitetura, nem em técnica de edificações. Pô, mas ele quer melhorar os orçamentos dele, quer ter mais assertividade. Por que ele não pode fazer um curso de orçamento e fazer os seus orçamentos? Pode. Agora, o técnico de edificações, o engenheiro e o arquiteto, eles têm mais uma vantagem, que é o seguinte, que eles podem assinar os orçamentos que eles fazem. Por quê? Porque pode o cliente exigir as chamadas ARTs. Isso é muito comum, tá certo? E essa é a grande vantagem do engenheiro do arquiteto no técnico de edificações. ART, RRT, né? E no caso também do técnico de edificações, que também tem um documento deles, beleza? Mas assim como eu já vi também grandes estagiários que ainda não são engenheiros nem arquitetos, mas que são excelentes orçamentistas, né? Agora, com essa restrição, ele não vai poder assinar, beleza? Bem, mais uma pergunta aqui. No caso de obras particulares, o raciocínio é o mesmo para as públicas na hora de precificar? No caso de obra particular, pessoal, a grande vantagem é que você tem uma flexibilidade maior. A obra pública, ela sofre uma série de auditorias, de fiscalização, de acordo com a lei. Então, os critérios são mais rígidos, tá certo? Nesse caso, olha só que bacana, o André tá na França e tá assistindo a gente. Muito bom, André, parabéns aí. Depois a gente vai fazer uma live sobre a atuação do engenheiro e arquiteto na França. Pode me chamar aí pra gente fazer. Então, no caso da obra privada, ela é muito mais flexível. O documento do técnico de edificações é o TRT. Obrigado, Gilcélio. Então é muito mais flexível. Eu não tenho que estar seguindo exatamente o que a lei está dizendo. Olha só, existe uma regra que diz o seguinte. Quando eu trato do público, eu tenho que fazer tudo o que a lei manda. No caso do privado, eu posso fazer tudo o que a lei não proíbe. Beleza? Então é muito mais flexível quanto a isso. Tranquilo? Bem, mais uma pergunta aqui. O Erivan falou o seguinte: a nossa RT serve como contrato com o cliente, onde pode colocar descrições de serviço. Concordo, Erivan, mas é melhor ter um contratinho à parte para te botar o que tu levou em consideração, o que tu não levou em consideração, porque numa hora de um conflito, só a RT às vezes não tem a quantidade de informações suficientes. Olha só que pergunta bacana do Thiago, meu amigo aqui de São Luís Maranhão, foi meu aluno, já fez trabalho também junto comigo de avaliações. O Thiago perguntou o seguinte: Murilo, de que forma a implementação da plataforma BIM facilitará a orçamentação de obras? Excelente pergunta. Olha só, pessoal, uma das coisas... Olha só, o Leandro está em Angola. Prazer, Leandro. Muito obrigado pela sua presença também. Olha só, o mundo todo aqui, hein? Tem angolano, tem francês, tem gente na França. Pô, muito bacana isso. Olha só. Respondendo a pergunta do BIM. O BIM, pessoal, é muito importante que vocês percebam essa dica aqui, hein, galera?
A partir de 2021 existe um cronograma que vai se estender até 2028, é um decreto, tá, de implementação do BIM no Brasil. E como o Nâmio falou aqui perfeitamente, o BIM é claro que ele vai ser muito importante desde que ele seja bem modelado. Porque na verdade, sucintamente para quem não sabe nada de BIM, o BIM é o quê? São informações que você vai inserindo numa plataforma e que essas informações vão ser anexadas junto a peças que vão formar os componentes de uma edificação. É por isso que, ao eu colocar lá uma parede, por exemplo, no AutoCAD, o AutoCAD entende que é uma linha. No caso do BIM, você já vai botar lá que é uma parede. E você pode especificar adequadamente quais serão os materiais e as camadas daquela parede, para que depois eu consiga extrair desse modelo os componentes com seus respectivos quantitativos. E isso, pessoal, vai ser a maior vantagem do BIM. Hoje eu costumo fazer uma analogia que se eu pegar aqui um projeto de uma casinha de cachorro e der para 10 engenheiros, arquitetos, eu tenho uma certeza que vai vir 10 orçamentos diferentes. E isso é normal. É claro que a tendência, se forem bons orçamentistas, é que os valores sejam bem próximos, tá certo? Por quê? Porque existe um critério, um método para fazer o orçamento. É isso que eu ensino no nosso curso, Método Orçamentista de Elite. Agora, como cada um vai adotar alguma particularidade diferente, a tendência é que hajam pequenas diferenças entre um e outro, tá certo? No BIM, a tendência é isso acabar ou diminuir muito. Por quê? Porque eu vou conseguir todo mundo extrair os quantitativos iguais, se tiver bem modelado, como o nosso amigo Nâmio falou. E só a nível de curiosidade, teve uma aluna minha orientando, a Rafaela, que o TCC dela, ela fez isso. Ela pegou um orçamento, tá certo, de uma edificação que já estava licitada e comparou os quantitativos que estavam lá no orçamento e depois ela modelou esse projeto em BIM e extraiu os mesmos quantitativos. Sabe o que ela descobriu? Que tinha item acima com quantitativo a mais e tinha item com quantitativo a menos, tá certo? Naquele contrato. E a grande diferença chegou até 45%, tá certo? De erros de quantitativos. Então o BIM vai vir para suprir isso daí. E é muito importante, pessoal, a hora de você aprender BIM, a melhor data para você começar a aprender o BIM foi ontem. Ontem já passou. A segunda melhor data é hoje. E não me venha com desculpa de que eu não tenho dinheiro, não sei o que. Tem muita coisa disponível gratuita no YouTube, tá, galera? É só saber procurar, estudar um pouquinho. Dá mais trabalho aprender assim? Dá. Por quê? Porque eu vou pescar informações desconexas, soltas. A grande vantagem do curso é que eu vou seguir numa etapa. Eu não tenho curso de BIM, tá? Mas, por exemplo, nosso amigo Presley que está aqui, engenheiro Presley, tem curso de BIM. Então eu não tenho curso de BIM. Mas é muito importante que você já inicie hoje mesmo a aprender sobre BIM. E aqui eu vou dar uma dica para a galera. Pessoal, quem souber BIM, comece a bater de porta em porta aí das empresas, tá certo? E também dos municípios, dos órgãos públicos, para mostrar o decreto e para oferecer seu serviço, tá certo? De implementação de BIM. Muitas vezes as pessoas, os gestores públicos, os prefeitos, nem sabem desse decreto. E você pode ir lá apresentar para ele e já começar a implementar para ele, tá certo? Então a hora de você oferecer esse serviço é agora. Como diz o ditado, quem chega cedo na fonte bebe água limpa. Olha só dicas aqui do Nâmio e do Presley para a galera estudar BIM aí. Conteúdo que está no site smartbuilding.org e os manuais da CEBIC e do ABDI. O manual da CEBIC eu já disponibilizei para a galera. Agora só aqui uma dica. Para quem não quer ter trabalho de procurar esse manual, é o seguinte: quem tirar um print da live agora e postar depois lá no Instagram, nos stories, me marcar, eu vou mandar para vocês esse material, tá certo? Já no ponto só de tu receber e começar a estudar. Todos os manuais da CEBIC. Então, tira um print agora, marca lá o meu perfil eng.jmuriloreis. Só um detalhe, galera.
eu não recebo a tua notificação se tu me marcar, se o teu perfil for privado. Então, por via das dúvidas, o que tu faz? Tu faz o history, me marca e me manda o print. Aí eu tenho certeza que eu recebi, eu vou lá e te respondo, tá certo? Com esse manual. O Revit substituirá o AutoCAD? São ferramentas diferentes, tá? O Revit é muito mais completo que o AutoCAD, mas o AutoCAD é uma ferramenta de desenho e acredito que ela nunca vai deixar de existir. Porém, cada vez mais os projetos serão na metodologia, na plataforma BIM, tá certo? E detalhe, BIM não é só Revit, tá? Só o Revit é apenas um. Olha, o Nânio parece que adivinhou o que eu ia falar. BIM não é só Revit, tá? O Revit é apenas uma das ferramentas. O Presley falou aqui, o decreto que fala sobre implementação do BIM é o decreto 10.306 de 2 de abril de 2020. Beleza? Bem, galera, muita gente que está aqui, né, que colocou aqui durante a nossa live e muita gente perguntando sobre o certificado do workshop, né? E aí eu vou falar aqui rapidamente sobre isso aqui, porque muita gente está perguntando toda hora, e o certificado? E agora eu vou falar. Beleza. Olha só, certificado do workshop. A galera que assistiu nosso workshop, as 4 aulas, e se você não assistiu, dá tempo ainda. Até domingo está disponível. Nas 4 primeiras aulas do nosso workshop, tinha um código. E aí tu vai lá e anotou o código, tá certo? Aparecia no cantinho da tela um código. Durante alguns segundos, mas bem visível. Só na última aula que eu coloquei esse código no Flipchart. E a galera que anotou esses 4 códigos, quando for na segunda-feira, nós vamos lançar um site para você se inscrever lá, só botar o teu nome e teu código, os códigos que você assistiu no vídeo, beleza? Quando você fizer isso, a gente vai liberar o seu certificado inteiramente gratuito do nosso workshop, de 5 horas, beleza? Então, para quem quer o certificado, vai ser dessa maneira. Eu dei um sorriso aqui, galera, que eu tava tirando um print também, porque nunca atingi uma live minha 333 pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês, cara. Eu tô muito feliz com a presença de todos vocês aí e que abrilhantaram essa live, abrilhantaram o workshop. Beleza? Vamos lá, mais alguma dúvida? Deixa eu pescar aqui mais alguma dúvida. Na França, o nosso colega André Henrique, que é engenheiro lá na França, usa o Extracon. Vou pesquisar sobre, não conheço esse Extracon. Quando o orçamento básico é produzido de maneira muito defasada pelos engenheiros do órgão público, como a empresa vencedora deve proceder se os aditivos ultrapassarem os 25%? Excelente pergunta do Pedro Gama. Pedro, é por isso que é importante que as empresas elas estudem antecipadamente o projeto e o orçamento antes de entrar numa barca furada. Por exemplo, eu não tenho que confiar no orçamento que está lá. Muito obrigado, Leandro Zongo. Deus te ama e ama você também, todos vocês. Muito obrigado. Então, pessoal, eu não vou botar minha empresa em uma barca furada. Eu vou estudar os projetos, vou analisar o orçamento. Se ali, logo de cara, eu estou vendo que esse orçamento está defasado, eu não entro na licitação, pessoal. Entenda o seguinte, se todas as empresas não participarem das licitações, que estão com o orçamento defasado, vai dar deserto e o órgão público vai ter que refazer aquele orçamento, aquele projeto, tá certo? Então vamos melhorar a engenharia do país, não vamos entrar em barca furada como essa. Eu falo para o meu cliente mesmo, olha meu cliente, tu vai me pagar para eu fazer orçamento. Tu quer para eu fazer orçamento dessa obra para ti? Eu faço. Só que eu não te recomendo tu entrar nessa licitação. Por que, Murilo? Porque esse orçamento está totalmente defasado, está faltando um monte de serviço, vai dar problema lá na frente. Pô, o cara vai ter dor de cabeça lá na frente, pra quê com isso? Não entra em barca furada, entra na boa, estuda o projeto, estuda o orçamento, para que você entre nas licitações que valham a pena, que você pegue os contratos, que você pegue as obras que valham a pena. Pessoal, eu costumo falar muito uma coisa que é muito importante.
Você não precisa de todos os clientes do mundo. Você precisa dos bons clientes, os clientes que valorizam a qualidade, a segurança. Então eu, Murilo, por exemplo, não disputo preço com ninguém. Eu tenho o meu preço. Se eu encontrei um cliente que quer valorizar o meu serviço, beleza, vamos fechar aqui e eu vou fazer o meu melhor. Mas se o meu cliente, não, mas eu encontrei um cara que fez pela metade, faça com ele, meu amigo. Não tem problema nenhum, continuamos amigos. Assim como eu, Murilo, também tenho essa política. Nem sempre eu faço serviço com um cara mais barato. Até porque existe uma coisa muito importante que vocês precisam entender, e essa aqui vai ser a dica final da nossa live. Muitas vezes no orçamento, principalmente de obra privada, é muito normal que as pessoas façam orçamentos diferentes. Como assim? Por exemplo, vamos imaginar no teu condomínio, quer fazer uma guarita. Olha o erro aí, onde é que está o nosso erro. O síndico chama várias empresas para poder fazer sua proposta. Cada uma vai levantar os seus quantitativos, o seu projeto. Então é claro que os orçamentos vão ser muito diferentes. Por quê? Porque não existe uma única base, né? E essa é até, entre aspas, a vantagem da licitação. Porque eu vou ter um único orçamento onde todas as empresas vão fazer um orçamento com uma base, que é aquele orçamento de referência, tá certo? Então olha só uma dica muito importante, pessoal. Você precisa começar a convencer o seu cliente da importância, da necessidade do profissional de engenharia, do arquiteto e do técnico de edificações. Comece a visitar, por exemplo, os condomínios da sua cidade e mostre lá a importância de que qualquer reforma tenha um projeto e esse projeto tenha um orçamento básico. Por quê? Porque na hora que ele for chamar as empresas para prestarem o serviço, para pegar a obra, todas as empresas vão fazer com base no mesmo orçamento. Então ele fica mais fácil identificar realmente qual é a melhor proposta. Se não, entra uma empresa, bota o preço lá embaixo, mas não considera um monte de coisa, e aí não vai conseguir fazer a obra com a mesma qualidade que a outra, tá certo? Então isso é muito importante. E aqui essa dica agora é ao contrário. Em relação ao link do certificado, a partir da segunda-feira nós vamos mandar o link, tá certo? Para que vocês cadastrem lá os códigos que vocês olharam no workshop e vão receber o certificado a partir da semana que vem, beleza? Bem, continuando. Então, se você vai fazer um orçamento para um condomínio, por exemplo, né? Ou para um cliente privado, é muito importante que você não mande o seu orçamento por e-mail. Por quê? Porque se tu mandar por e-mail, tu não tem a oportunidade de mostrar para o teu cliente, tá certo? O que tu levou em conta na tua proposta. E muitas vezes o cliente ele não compra só preço, ele compra segurança, tá certo? É melhor às vezes ele contratar a empresa que ofereceu um preço um pouco mais alto, mas que foi lá e explicou detalhadamente para ele o que foi levado em consideração, enfim. Essa segurança é muito importante para o cliente. Então entendam, não é só preço que é fundamental. Por isso eu digo, não disputem preço. Façam o melhor trabalho de vocês com qualidade e mostrem ao cliente de vocês, tá certo? A importância disso e porque isso vale, é valoroso para eles, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela experiência de vocês, tá? Poxa, essa live aqui eu tô realmente anestesiado. Em pleno Dia dos Namorados, vocês foram o meu maior presente aqui, de tanta gente nessa live. Muito, muito obrigado mesmo. Eu não consegui responder todas as perguntas, claro, foi muitas perguntas, mas só lembrando, lá nos meus stories tem uma caixinha de perguntas, tá, pessoal? Escrevam lá que eu vou responder todas, prometo que eu vou responder todas as perguntas lá na caixinha de perguntas, tá certo? Nem que eu demore até amanhã, mas vou responder todas. Mais uma vez, muito, muito obrigado a todos vocês, tá certo? E quem não está inscrito no workshop, manda lá um direct que eu vou passar o link para vocês se inscreverem. Até domingo dá para vocês assistirem. São só 4 aulas e mais 2 aulas extras. Faz uma maratona aí, igual vocês fazem no Netflix. E vamos todo mundo aprender orçamento juntos. Beleza? E só lembrando, tirem o print, marquem lá, me mandem por direct o print da live, que eu vou mandar para vocês o material da CEBIC, galera, sobre BIM. Muito obrigado, galera. Valeu! As inscrições do curso lá no grupo do WhatsApp. Valeu, galera. Abraço!